Prestar ao escalão superior informações sobre as iniciativas administrativas realizadas no âmbito da subunidade. 3. Encaminhar ao setor de pessoal os dados de cadastro individual e os respectivos documentos comprovantes, quando for o caso, do pessoal civil ou militar e respectivos dependentes, para publicação e outras providências. 4. Receber, quando previsto, por instruções específicas, o numerário destinado ao pagamento de vencimento do efetivo variável da subunidade, realizando e comprovando o respectivo pagamento. 5. Realizar, quando determinado, ou sempre que julgar conveniente, revistas de mostras, confrontando a existência do material com a escrituração e participando o resultado ao fiscal administrativo. 6. Providenciar para que não ocorra passagem de função de responsável por bens da subunidade, sem que estes se encontrem certos e todos os registros contábeis em ordem e em dia. 7. Determinar aos detentores de bens patrimoniais, quando tiver que passar em caráter definitivo o comando da subunidade, que participem por escrito se o patrimônio sob sua responsabilidade está certo e a escrituração em ordem e em dia, ou em que estado se encontra. 8. Assinar ou visar a documentação que tenha origem na subunidade relativa à remuneração do pessoal, bem como a víveres e forragem. 9. Designar os auxiliares necessários à execução ou processamento dos registros contábeis da subunidade. 10. Impedir que qualquer material pertencente ao patrimônio da subunidade seja retirado do seu âmbito, salvo no caso de instrução. 11. Prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de sua competência. 12. Participar ao transmitir o comando, através de parte ao fiscal administrativo, o estado em que se encontram a escrituração e o patrimônio da subunidade. 13. Apresentar ao seu substituto o expediente citado no ínter anterior e as partes dos detentores de material, que serviram de base à elaboração daquele documento. 14. Apor o seu ciente quando assumir o comando na parte de seu antecessor, participando ao fiscal administrativo as observações que julgar necessárias. B. Dos chefes de serviços. Artigo 40. Os chefes de serviço são os agentes executores das atividades de saúde, de veterinária e outras especiais, bem como são responsáveis pela administração dos respectivos setores, segundo o estabelecido na legislação pertinente. C. Dos oficiais em geral. Artigo 41. Os oficiais em geral, além dos seus encargos funcionais, podem ser designados para integrar grupos de trabalhos, comissões, representações e outras missões na área da administração, que sejam compatíveis com a sua habilitação e posição hierárquica. Parágrafo único. Compete-lhes também, como agentes executores indiretos, levar ao conhecimento do comando a que estiverem diretamente subordinados as ocorrências ou irregularidades. D. Do oficial de dia. Artigo 42. O oficial de dia, como representante do comando, direção ou chefia, tomará conhecimento fora das horas de expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos, competindo-lhe: 1. Exercer vigilância sobre os locais onde existam recursos financeiros e materiais da UA, na conformidade das normas gerais de ação e ordens de serviço em vigor. 2. Comunicar ao subcomandante ou autoridade correspondente, em parte especial, as ocorrências de natureza administrativa, fazendo as sindicâncias imediatas que essas ocorrências exigirem no interesse da Fazenda Nacional, salvo se estiver presente o oficial a que caiba a iniciativa da providência, na forma deste regulamento ou dos regulamentos e instruções especiais. 3. Determinar que o sargento adjunto organize e assine os vales de ração suplementares, apondo-lhe o seu visto e fazer constar da parte diária o número de rações e os nomes dos arraçoados. 4. Ser o responsável direto pela saída de animais e viaturas, fora das horas de expediente, sem prévia autorização do fiscal administrativo. 5. Não permitir a saída de veículos ou animais da unidade, censo em objeto de serviço, salvo razão imperiosa e plenamente justificada na respectiva parte diária. Então, do artigo 42, eu vou pular para o 45, porque a gente já tinha estudado no outro vídeo isso aí, tá? Artigo 45.
Quando a subunidade incorporada se destacar para local onde fique sem poder ligar-se diariamente com a sede da unidade administrativa a que pertence, o subtenente terá atribuições análogas às do encarregado do setor de material e do encarregado do setor de aprovisionamento, desde que não seja posto um oficial à disposição da subunidade para o desempenho dessas atribuições. F. Dos encarregados de depósitos de oficinas ou de material. Artigo 46. O encarregado de depósito ou de oficina é o responsável pela execução da escrituração de controle, pela guarda dos artigos estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem como pela administração das atividades do respectivo setor. O encarregado do material é o auxiliar do comandante ou chefe na administração e responsável direto pelos bens móveis da subunidade ou do setor. G. De qualquer pessoa física. Artigo 47. A pessoa física a que se tenha atribuído competência para exercer qualquer atividade administrativa, de acordo com a legislação em vigor, é um agente executor. Nessa condição, é responsável pelos atos e fatos administrativos restantes de sua ação ou omissão. 5. Dos auxiliares dos agentes da administração. Artigo 48. Os auxiliares dos agentes da administração participam da responsabilidade correspondente às atribuições que lhes foram cometidas pelas autoridades competentes. Artigo 49. Além de outras atribuições que lhes forem consignadas, compete-lhes: 1. Conhecer as atribuições que este regulamento, instruções ou normas em vigor conferem aos cargos que estão sendo exercidos pelos seus chefes imediatos, a fim de que possam secundá-los. 2. Observar as instruções ou normas peculiares aos serviços de que estejam encarregados. 3. Passar recibo, quando autorizados, dos materiais, documentos, recursos ou valores que lhes forem entregues para conveniente destino. 4. Seguir a orientação de seus chefes diretos, zelando para que a escrituração, o arquivo da documentação e demais atribuições sejam mantidos em ordem e em dia. 5. Cumprir as normas internas de serviço que consolidam as suas atribuições. Título 4. Dos procedimentos administrativos. Capítulo 1. Generalidades. Artigo 50. Os procedimentos administrativos relativos aos créditos, recursos financeiros, aquisições, despesas, licitações, contratos e contabilidade patrimonial, registros contábeis, são tratados no Manual da Despesa da União e outros documentos específicos emitidos pelo órgão central de controle interno do Ministério do Exército. 2. Dos bens patrimoniais. Dos bens patrimoniais. Artigo 51. Todos os bens patrimoniais sob gestão de qualquer OM do Ministério do Exército pertencem à União. Parágrafo único. Os bens patrimoniais adquiridos por força de convênios podem constituir exceção ao disposto no presente artigo, desde que de tais convênios constem cláusulas específicas regulando a propriedade desses bens. Artigo 52. Os bens patrimoniais da União classificam-se em 1. Bens imóveis, o solo com a superfície e tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao mesmo, de modo que não se possa retirar sem destruição, modificação ou dano. 2. Bens móveis, os que podem ter movimento ou que podem ser removidos por força alheia. Artigo 53. Os bens móveis, para os efeitos deste regulamento, compreendem as seguintes categorias: 1. Material permanente e todo artigo, equipamento ou conjunto operacional ou administrativo, que tem durabilidade prevista superior a 2 anos e que, em razão de seu uso, não perde sua identidade física, nem se incorpora a outro bem. 2. Material de consumo é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato,
e, quando utilizado, perde suas características individuais isoladas e que, quando em depósito ou almoxarifado, deve ser escriturado. Parágrafo único. Cabe aos órgãos gestores relacionar o material permanente de sua gestão, identificando-o pelo seu número de estoque do Exército. Artigo 54. As providências para a manutenção dos bens patrimoniais, sejam móveis ou imóveis, são da responsabilidade da unidade administrativa, que mantém sua guarda, obedecidas às prescrições contidas nos regulamentos e normas pertinentes. Artigo 55. A variação patrimonial é decorrente da inclusão em carga, descarga, relacionamento ou desrelacionamento de bens patrimoniais da unidade administrativa. Capítulo 3. Do suprimento. Artigo 56. Dá-se a denominação de suprimento a todos os recursos materiais necessários à vida de uma organização militar. Entende-se também como suprimento o ato ou efeito de fornecer tais recursos. Artigo 57. O suprimento de material pelos órgãos provedores pode ser automático ou eventual. Parágrafo 1º. O suprimento automático é realizado através do planejamento, tendo por base legislação específica, não sendo necessário elaborar pedido. Parágrafo 2º. O suprimento eventual destina-se a atender necessidade não prevista de emergência ou ocasional. Artigo 58. As guias de fornecimento ou de remessa serão elaboradas distintamente para material permanente e de consumo. Parágrafo único. A guia de fornecimento ou de remessa, além de outros dados informativos julgados necessários pelos órgãos gestores, deverá conter: 1. Descrição padronizada do material. 2. Quantidade. 3. Unidade de medida. 4. Preços, unitário e total. 5. Valor total da guia. Artigo 59. O item de suprimento deve ser especificação técnica compatível com o seu emprego. O item de suprimento deve ter especificação técnica compatível com o seu emprego e ser catalogado e gerido de modo a possibilitar o controle e o suprimento automático. Artigo 60. O controle do suprimento destinado às necessidades de mobilização será regulado em instruções específicas. Artigo 61. Os artigos de alto custo, os altamente técnicos, os que apresentam periculosidade no manuseio, os escassos no mercado interno ou externo, material crítico, e os que exigem medidas especiais para sua obtenção, produção, industrialização e comércio, material estratégico, terão sua distribuição controlada pelo órgão gestor, responsável pelo suprimento. Parágrafo 1º. O material de que trata o presente artigo ficará sob controle dos respectivos órgãos gestores, de acordo com instruções especiais a respeito. Parágrafo 2º. A classificação de um artigo como controlado poderá ser temporário e obedecer à conjuntura do momento. Por essa razão, as relações de artigos controlados deverão ser mantidas atualizadas. Parágrafo 3º. Quando uma unidade administrativa adquirir com seus próprios recursos material classificado como controlado, deverá comunicar tal fato ao respectivo órgão gestor.